Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar início a mais um sistema. Agora vai ser a anatomia do sistema respiratório. Essa aula é dividida em duas partes. A primeira parte nós vamos até a laringe e a segunda parte nós adentramos então, no pulmão. E basicamente, nas nossas aulas, nós vamos descrever o trajeto que o ar ele percorre até que desse ar possa ser absorvido o oxigênio e ele efetivamente possa ser utilizado pelas nossas células. Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, deixem que eu me mande um e-mail que eu respondo para vocês. Vamos lá então. Então, sobre o sistema respiratório, nós temos algumas generalidades, né? Basicamente, todas as nossas células vivas, necessitam de oxigênio e quando essas células utilizam-se do oxigênio, elas produzem o dióxido de carbono. Mas como assim todas as células vivas? Quer dizer que no nosso corpo existem células mortas? Sim, existem. Lembram-se das células da epiderme, da camada córnea, do extrato córneo? Basicamente é constituída por células mortas, né? Muitas células do tecido ósseo já não são mais não são vivas, elas tornaram-se mineralizadas, justamente para desempenharem as suas ações de rigidez, de sustentação, de proteção. Então, as nossas células vivas, elas necessitam desse oxigênio e para isso, para suas reações metabólicas e em resposta a esse metabolismo, elas acabam liberando o dióxido de carbono, o CO2. Então, o nosso sistema respiratório, aqui demonstrado pelo nosso pulmão, ele é um sistema que é constituído por estruturas tubulares. Essas estruturas, na grande maioria das suas partes, encontram-se em abertas, justamente para que o ar ele tenha um livre trânsito por esses órgãos tubulares, por essas estruturas tubulares, e até que ele possa levar esse ar ambiente ao local de troca que ocorre no interior dos pulmões. Esse processo de troca, nós damos o nome, você pode observar aqui uma membrana alveolar, esse processo de troca é o que nós chamamos de hematose. Então, hematose são as trocas gasosas que acontecem entre o ar, que percorre o sistema respiratório, e o sangue que está circulando pelas artérias, pelas veias, no nosso sistema circulatório. Beleza? Então, a função principal do nosso sistema respiratório é a de abastecer o nosso corpo, não apenas abastecer, mas promover condições para que esse ar que nós estamos respirando, esse ar ambiente, nesse ar ambiente existe uma certa concentração de oxigênio, para que esse ar ele possa atingir as regiões pulmonares, que são os alvéolos, que possuem a capacidade, então, de realizar as trocas. Então, o nosso sistema respiratório, para desempenhar todas essas funções, que genericamente é conhecida como respiração, ele tem alguns processos dentro dessa respiração. Então, o ato de respirar, ele envolve a ventilação, envolve a respiração externa, envolve o transporte desses gases e a respiração interna. Então, não é simplesmente um processo único, respiratório. Então, quando eu falo em respiração, eu estou falando nos movimentos respiratórios que fazem esse deslocamento do ar e até que esse ar ele desse ar seja retirado, seja absorvido o oxigênio, que vai ser utilizado pelas nossas células, e elimine também nesse ar o gás carbônico. Então, vamos ver cada um desses processos que estão relacionados aqui e como é que eles se relacionam com esse ato respiratório.
Basicamente, quando eu falo em ventilação, ventilação nada mais é do que o deslocamento do ar no interior ou pelas estruturas do sistema respiratório, né? Então, esse ar, ele precisa entrar, ele precisa sair do sistema respiratório, justamente para que ocorram essas trocas. Mas essa ventilação, ela não é passiva, né? O ato de nós deslocarmos o ar, o ato de inspirar. Então, o primeiro movimento respiratório é o de inspiração. Eu estou puxando o ar para o interior desses órgãos que são tubulares, dessas estruturas tubulares, que vão conduzir esse ar até as extremidades, as regiões mais distantes do pulmão, que são os alvéolos. Agora, a inspiração, ela é ativa, guardem isso, né? Inspiração, o ato inspiratório é ativo, eu preciso de músculos para que isso aconteça. Já a saída do ar, o movimento chamado de expiração, ele é passivo. Então, inspiração ativa, expiração passiva. Guardem isso que a gente vai voltar a falar nesse assunto. Bom, a respeito de ventilação, então ventilação é só o deslocamento do ar, né? Nós temos agora dois outros processos que se complementam, que é a respiração externa, basicamente é a troca que deve ocorrer entre o sangue, né, e o ar nos alvéolos. Se nós observarmos essa animação, né, então aqui nós vamos perceber que lá nos alvéolos pulmonares, que são as unidades funcionais do sistema respiratório, estão em íntimo contato com os vasos sanguíneos, e é nesse local que existem ou que são realizadas então as trocas gasosas. O oxigênio, ele sai dos alvéolos e vem para o sangue, e o gás carbônico ele sai, né? Depois, esses gases, eles vão ser transportados. O dióxido de carbono, ele vai fazer o sentido oposto, ele vai sair do sistema respiratório no movimento de expiração, e o oxigênio que passou para o sangue num processo chamado de hematose, ele vai seguir o fluxo, né, pelas artérias, pelos vasos sanguíneos, até chegar nas nossas células, que vão utilizar esse oxigênio num processo chamado de respiração celular. Então, a respiração externa nada mais é do que as trocas que ocorrem entre o alvéolo e os vasos sanguíneos, e depois esses gases eles serão transportados. O oxigênio transportado pelo sangue e o gás carbônico passa pelos alvéolos e vai ser transportado para o meio externo, né, pelas estruturas do sistema respiratório. Tranquilo? Então, nessa imagem aqui do lado, nós podemos observar, então, o bronquíolo, né? E aí, todas essas estruturas arredondadas ou saculares, como são relacionadas, são os nossos alvéolos, né? Em forma de um cacho de uva. Então, aqui são os alvéolos. E vejam a relação de proximidade que existe entre os vasos sanguíneos e os alvéolos pulmonares. Então, é por isso que, né, uma das condições, um dos motivos que as trocas gasosas ocorrem neste local. Beleza? Seguindo, então, o último processo da respiração, nós vimos a ventilação, a respiração externa, o transporte dos gases e agora a respiração interna. Bom, como vocês viram no slide anterior, os gases foram trocados. O oxigênio passou para o sangue, o gás carbônico ele passou para os alvéolos e foi eliminado. Já então esse oxigênio ele vai fazer um processo, um caminho um pouco mais longo, ele vai ir para os capilares sistêmicos, a gente vai ver isso no próximo sistema, que é o sistema cardiovascular. Então ele vai passar pelos capilares sistêmicos, esses gases então vão chegar até as células, né?
E lá nas nossas células vai ocorrer o sentido oposto. Então, o nosso oxigênio entra na célula, sai do sangue e vai para a célula, e o gás carbônico sai das células e vai para o sangue, para que ocorra, né, esse transporte e ocorra todo o processo novamente. Lá na nossa célula existe uma organela específica que vai utilizar esse oxigênio para a produção de energia, que são as nossas mitocôndrias, né? Vocês devem ver bem isso no ciclo de Krebs, né? Então, na bioquímica. Resumindo, então, a respiração são eventos sucessivos que promovem condições para que o ar que está no ambiente, que o oxigênio que está no ar ambiente seja transportado, ele seja trocado, realize trocas, ele saia do ar e passe para o nosso organismo, um processo chamado então de hematose, está aqui. Então, hematose são as trocas gasosas que ocorrem entre os alvéolos e os capilares sanguíneos, para que esse oxigênio seja utilizado na respiração celular. O celular ficou com 2 L's aqui, desculpem, tá? Foi o corretor. Então, esse processo de respiração ele é vital para o ser humano. E esse processo de respiração, ele se baseia em 2 momentos importantes. Existe um momento de respiração, existe um tipo de respiração que acontece na vida fetal e existe a respiração após o nascimento, que é o que nós fazemos. Qual é a diferença básica que existe entre a respiração na vida fetal, né? Aqui eu estou exemplificando essa criança, esse bebê, mas não é dessa forma, né? E a respiração que nós fazemos, qual é a principal diferença? A principal diferença que existe nessas 2 fases da respiração é que na vida fetal, grande parte das estruturas do sistema respiratório vão estar fechadas, vão estar repletos de líquido amniótico, não vai ocorrer então a hematose. Não vai ocorrer a hematose, né? Porque esse sistema respiratório está inundado de líquido amniótico e o feto ele recebe todos os nutrientes e todos os substratos que promovem condições para que ele possa crescer e se desenvolver do sangue materno, pelo cordão umbilical. Então, a respiração no feto não é uma respiração com o ar, mas ele já recebe um sangue parcialmente oxigenado, né? Depois a gente vai ver que esse sangue não é totalmente oxigenado. Ele recebe um sangue com oxigênio da mãe e esse sangue atende, então, às necessidades desse feto para que ele possa crescer. É por isso que quando ocorre uma torção do cordão umbilical, né, é problemático, né, porque todo o fluxo sanguíneo, inclusive nutrientes e o oxigênio, acabam sendo interrompidos para esse feto e ele pode então ter lesões significativas, né? Bom, a concentração então desse oxigênio no ar ambiente, ele é variável, né? Não é uma condição de equilíbrio total. Então, é dependente do local que nós estamos e principalmente da altitude, né? Então, a nível do mar, nós temos uma concentração de aproximadamente 21 a 22%. Em regiões muito mais elevadas, de uma alta altitude, essa porcentagem cai muito, né? Então, na nossa situação, né, então nós temos uma concentração de aproximadamente 21 a 22% de oxigênio no ar ambiente. O restante é constituído por outros gases. Beleza? Vamos em frente. Além do processo respiratório, o nosso sistema, além da respiração, né, o nosso sistema respiratório, ele desempenha outras funções, né? Por exemplo, regulação do pH do sangue, né? Vocês devem ver isso na fisiologia do sistema respiratório, a fisiologia respiratória, que
controlando esses níveis de CO2, né, o nosso sistema respiratório consegue, então, manter uma condição de homeostasia. O sangue não é nem ácido nem básico, né? Existe uma fase, né, da regulação da pressão arterial que ocorre nos pulmões através de uma enzima chamada de enzima conversora de angiotensina, né? Então, o sistema respiratório ele auxilia nesse controle da pressão. Ele é responsável, o sistema respiratório, pela fonação, produção do som, né? Então, essa palavra falada, porque existe a palavra escrita, né? A palavra falada, o ato de fonação, é de responsabilidade do nosso sistema respiratório. E também o olfato, né? A gente vai voltar a falar, nós vamos voltar a falar sobre a fonação e nós vamos voltar a falar sobre o olfato, que é justamente a capacidade de identificar os aromas. Sejam eles aromas agradáveis, sejam eles aromas desagradáveis, né? Por exemplo, né, perfumes, alimentos, então são todos os tipos de aromas, eles são possíveis de serem captados. Bom, o nosso sistema respiratório, então, ele é um conjunto funcional. Ele não trabalha sozinho. Você já deve ter percebido nessa altura das nossas aulas que o sistema respiratório, assim como outros sistemas, eles trabalham em conjunto. Trabalham em conjunto com quem? No caso do sistema respiratório, nós temos um trabalho conjunto de ossos. Então, eu tenho a caixa torácica, nós temos articulações, nós temos músculos, porque o movimento respiratório disse que a inspiração ela é ativa. Ativa significa que eu preciso de um músculo se contraindo para fazer com que esse ar seja deslocado. Então, ossos, articulações, músculos, o sistema circulatório, né? Então, eu não tenho como ter uma função adequada de respiração se o sistema circulatório não trabalhar adequadamente, não transportar esse oxigênio, não transportar esse gás carbônico, esse dióxido de carbono, para dentro e para fora do nosso organismo. Então, é um sistema altamente funcional, né? Existem interdependências, né, desses sistemas. Tá? Então, eu preciso que eles funcionem adequadamente para que o sistema respiratório possa desempenhar todas as suas funções. Bom, esse sistema respiratório ele é dividido didaticamente em duas porções. A chamada via aérea superior e a via aérea inferior. Bom, já vamos dar uma característica básica, uma diferenciação sobre essas duas vias aéreas. Não é porque uma fica aqui em cima, a outra fica lá embaixo, né? Tem um pouco de relação, mas não é esse o motivo também. Mas a diferença básica entre essas duas vias é que a via aérea superior é uma via de condução. Ou seja, na via aérea superior não ocorrem trocas gasosas. Já na via aérea inferior é uma região respiratória. Isso quer dizer o quê? Que nesse local, nessa via aérea, ocorre então a hematose. Então, na via aérea superior não tem trocas, é uma via de condução. A via aérea inferior tem trocas, é uma via respiratória. Beleza? Vamos ver quem são eles. A nossa via aérea superior, então, ela começa no nariz. O ar deve entrar pelo nariz, nós não devemos respirar pela boca, né? O ar deve entrar pelo nariz, ele passa pela cavidade nasal, observem aqui na figura, a cavidade nasal. Em seguida, esse ar ele é deslocado para a faringe, que é essa região muscular aqui,
Faringe é um tubo muscular posterior que está aderido na coluna vertebral aqui, ó. Então, nariz, cavidade nasal, faringe e depois laringe. Então aqui, ó, laringe fica aqui na frente. Se você apalpar logo abaixo do seu pescoço, você vai sentir uma região mais dura aqui. Esse popular pomo de Adão, né? Aqui, ó, é a laringe, faz parte da laringe. Então, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Então, essa é a nossa via aérea superior. É uma região de condução do ar. Não existem trocas gasosas nessa região. Beleza? Uma outra informação importante. Como não existem trocas gasosas, e vocês vão ver isso na fisiologia, então essa porção constitui o que nós chamamos de espaço morto anatômico. Então, espaço morto anatômico são as estruturas tubulares do sistema respiratório que não estão relacionadas com as trocas gasosas, somente com a ventilação. A quantidade de ar presente na via aérea superior é de aproximadamente 150 ml de ar. Então, o volume de ar é de cerca de 150 ml de ar. Tá? Isso é importante. Importante por quê? Imagine vocês se todo o ar que nós inalássemos ou inspirássemos sofresse troca, tivesse a hematose. Qual seria a finalidade de fazer uma respiração boca a boca, né? Uma ressuscitação, se eu não tenho oxigênio nesse ar? Então, nessa região da via aérea superior, o ar aqui não vai ser trocado. O ar não vai passar pela hematose, não vai chegar lá nos nossos alvéolos. Então, sempre na expiração, eu vou ter uma certa concentração de oxigênio. Beleza? E a via aérea inferior, então, que é a nossa região respiratória, ela é formada pelos nossos alvéolos pulmonares, cerca de 300 milhões de alvéolos. Então, aqui nós temos os nossos alvéolos pulmonares, são eles os responsáveis, então, por realizarem a hematose, que são as trocas gasosas, né, entre o ar e o sangue, né, e os vasos sanguíneos, capilares sanguíneos. Beleza? Então, na próxima aula, nós daremos continuidade com as estruturas do sistema respiratório. Estudem, façam leituras complementares, não deixem dúvidas para trás. Até a próxima!